Bom, pessoal, estamos de volta, né, para continuar mostrando aí os principais eventos geopolíticos no Oriente Médio pós-Segunda Guerra. Em 1974, Yasser Arafat, já como uma grande liderança dos palestinos, vai fazer um discurso na ONU. Né? As Nações Unidas, a partir daí, reconhecem o direito dos palestinos à independência. Né? Reparem que, ao longo desse tempo, do plano de partilha para cá, houve um retrocesso. Né? Então, a ONU, que havia feito o plano de partilha e havia separado uma parte do território para os árabes, mesmo que de maneira controversa, né? Com o desenrolar dos anos e a não fundação de um Estado árabe na Palestina, a ONU foi pendendo cada vez mais para o lado israelense. A partir da década de 1970, a ONU volta a reconhecer a necessidade, o direito dos palestinos a um Estado independente na região. Esse discurso do Yasser Arafat ele vai ficar, vai ser um marco, vai ficar famoso, porque vai ser a primeira vez que um líder palestino sobe no plenário da ONU exatamente para discursar, certo? Bom, em nome dos palestinos, obviamente, tá certo? Bom, em 1978 vão acontecer os acordos de Campo Davi, mediados pelos Estados Unidos, quando Israel e Egito se acertam no processo de devolução da Península do Sinai, ocupada desde 1967, e de reconhecimento por parte do Egito da existência do Estado de Israel. O Egito vai ser o primeiro país árabe a fazer esse reconhecimento. Isso vai custar caro ao Egito, porque o Egito vai ser afastado da Liga Árabe por conta desse reconhecimento. Né? De qualquer maneira, isso vai produzir uma mudança efetiva no mapa, porque Israel vai desocupar gradativamente a Península do Sinai e vai devolver o controle da Península do Sinai ao Egito, efetivamente. Em 1979 vai acontecer a Revolução Iraniana, que vai ser importante na região. O Irã transforma-se em uma república islâmica a partir daí. Aqui no Brasil a gente tem, só para vocês fazerem um paralelo, uma Constituição, um Estado laico, pelo menos em tese, e uma Constituição produzida em 1988, reafirmando exatamente essa característica de um Estado laico, onde você tem um Supremo Tribunal Federal composto ali por membros, por juízes que vão avaliar se as regras estão de acordo com a Constituição ou não. No Irã, a partir da Revolução Islâmica, a partir da revolução aí comandada pelo Ayatollah Khomeini, eles vão passar... É uma república com um presidente, tudo isso, mas ao invés de um Supremo Tribunal Federal, eles vão ter uma reunião de clérigos, de especialistas no Corão, que vai se reunir efetivamente para verificar se as leis que estão sendo aplicadas no país estão de acordo com as leis islâmicas ou não. Então são especialistas nas leis muçulmanas, nas leis islâmicas, que vão avaliar se aquilo que está sendo feito no país está de acordo com a lei muçulmana ou não. Caso eles considerem que não há respaldo no Corão para algo que está acontecendo no país, eles podem barrar, eles podem vetar, seja lá o que for. Então é uma característica bem interessante da República Islâmica nesse caso. Aproveitando essa revolução, Saddam Hussein, que já existia na época, que já era o presidente do Iraque, ele vai atacar o Irã, contando com uma certa fragilidade iraniana por conta da revolução. Ele vai pensar, olha, os caras estão aqui em turbulência social e política, então a gente vai conseguir avançar, a gente vai conseguir conquistar território, vai conseguir aumentar a nossa área de produção de petróleo. Então, Saddam Hussein previu ou supôs
que seria, né, uma invasão tranquila, relativamente tranquila, uma vitória relativamente simples do Iraque, né, exatamente por conta, desse momento turbulento pelo qual o Irã estaria passando. Tá? Bom, isso não vai acontecer, e aqui a gente vai ter uma questão interessante, né, porque o Iraque ele vai avançar em direção ao Irã usando armamentos, né, estadunidenses. Os mesmos armamentos e treinamento estadunidense. Os mesmos armamentos que vão ser usados na década de 1990 contra os Estados Unidos durante a Guerra do Golfo. Né? Essa é uma curiosidade aí em relação, tá, a essas idas e vindas militares e geopolíticas da região. Em 1987, acontece a primeira intifada em Gaza e na Cisjordânia. Isso aqui vai ser uma revolta popular, né, de palestinos populares que não fazem parte, no primeiro momento, de nenhuma guerrilha, de nenhum grupo específico, mas vão se insurgir. A intifada também é conhecida como Guerra das Pedras, vão se insurgir contra o controle israelense, né, que eles vão classificar como abusivo, e dentro desse contexto vai ser criado o que é hoje um dos principais grupos políticos e militares da Palestina, que é o Hamas, tá? Que controla inclusive politicamente a faixa de Gaza. Tá? Então, a intifada ela vai produzir inclusive cenas muito simbólicas, né, como a que eu coloquei para vocês na apresentação do slide aí em cima. Tudo bem? Bom, continuando aqui, ó, como eu falei, em 1990 vai haver a Guerra do Golfo, que vai ser a primeira guerra transmitida ao vivo, em tempo real, via satélite para o mundo inteiro. Isso vai ser uma grande novidade e a guerra vai virar um grande espetáculo. A Guerra do Golfo ela acontece porque o Iraque, de novo Saddam Hussein, invade o Kuwait. O Kuwait é um pequeno país ali da pontinha do Golfo Pérsico que conseguiu sua independência em 1961. É um produtor de petróleo e um forte aliado do Ocidente. E o Iraque vai invadir o Kuwait sob o argumento de que o Kuwait pertence ao Iraque, o território do Kuwait pertence ao Iraque. Vai haver uma organização de aliados ocidentais, com a liderança dos Estados Unidos, para rechaçar essa invasão iraquiana. O Iraque e Saddam Hussein são derrotados, os aliados conseguem expulsar o Iraque, as tropas iraquianas do Kuwait. Agora, o que vai chamar bastante atenção, como eu falei para vocês, é exatamente esse conflito sendo transmitido via satélite em tempo real para o mundo inteiro, através principalmente da televisão americana CNN. Um ano seguinte, em 1991, vão ser assinados os Acordos de Madrid, a Conferência de Paz no Oriente Médio, onde Israel negocia finalmente a paz com os países árabes vizinhos. Vai ser a primeira vez onde vai haver uma tentativa de entendimento mais amplo de Israel com os países árabes que o cercam, não só o Egito, e sim o Líbano, a Síria e a Jordânia, principalmente esses três, certo? Em 1993, vão acontecer os chamados Acordos de Oslo, onde o líder palestino Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin vão assinar a Declaração dos Princípios sobre a Autonomia Palestina. Repara que é Israel reconhecendo a necessidade e a possibilidade de haver autonomia palestina nos territórios a essa altura ocupados pelos israelenses, que foram ocupados lá na Guerra dos 6 Dias em 1967. Tudo bem? Então, em 1963, Israel se senta à mesa com o Yasser Arafat, o líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, para começar a negociar a retirada das tropas, a retirada dos assentamentos judaicos nessas regiões. Por quê? Porque durante o período de ocupação, alguns judeus vão se mudar para Gaza, vão se mudar para territórios árabes na Cisjordânia,
certo? E os árabes colocam como condição para que a paz aconteça exatamente a retirada desses assentamentos judaicos da faixa de Gaza e da Cisjordânia e dos territórios árabes na Cisjordânia. Tudo bem? Uma grande questão aí que vai acabar se transformando, pessoal, numa grande confusão, tanto dentro do mundo árabe palestino quanto dentro do mundo judaico, do mundo israelense, é que não vai haver uma unidade política, sabe? Vai haver muitas divergências dentro do mundo árabe palestino, divergências políticas, e muitas divergências também dentro do mundo judaico-israelense. E muitas vezes os líderes que estão lá negociando a paz, negociando o cessar-fogo, negociando os acordos, eles não vão ser reconhecidos por grupos dissidentes. Então, muitas vezes os caras fechavam acordos, por exemplo, de cessar-fogo, e esses acordos eram desrespeitados por grupos que eram de oposição interna mesmo, oposição. Não reconheciam o Yasser Arafat como líder dos palestinos e não reconheciam o Yitzhak Rabin como líder dos judeus. Então havia grupos dissidentes dentro do mundo árabe e dentro do mundo judaico. E muitas vezes isso complicava demais as iniciativas de paz entre as lideranças, porque eles fechavam os acordos, mas os acordos eram sistematicamente desrespeitados. Tudo bem? Mais uma paradinha para a gente poder continuar.